Gentileza, por favor, continue mandando a mensagem para cá, que daqui a pouco, como de costume, nós faremos aqueles giros com vocês no 11 999 048756. Esse caso Vitória é um caso que já está tendendo agora a ser finalizado, que a polícia evoluiu rapidamente, teve uma novidade substancial de ontem para hoje que nós repercutiremos aqui. Mas eu digo o seguinte a vocês, na sexta-feira, ontem eu até me esqueci de comentar isso com vocês. Na sexta-feira eu conversei com um perito, que é o Valim. Ele é um perito em cybertecnologia e é o cara autorizado pela Cellebrite, aquele aparelho israelense, a dar treinamento às forças policiais. Um exemplo, a Polícia Federal compra o Cellebrite, como comprou há algum tempo. Esse aparelho israelense que penetra em qualquer aparelho celular, computador e consegue extrair mensagens apagadas, mensagens que foram recentemente ou já há um bom tempo apagadas. Consegue extrair, levantar e mostrar para a autoridade policial o que havia dentro de tal aparelho, mesmo os aparelhos mais evoluídos tecnologicamente falando. Ou seja, um cara que entende tudo disso. Na sexta-feira ele falou, Joel, pelo que eu conheço do meu equipamento, o equipamento que eu represento, a polícia já teve acesso aqui e terá acesso nos próximos dias a provas irrefutáveis que certamente colocarão esse cara, e se tiver algum outro assassino que participou do crime, também na cena do crime, ou pelo menos dará base à polícia chegar à conclusão que tal pessoa contribuiu ou participou do crime. Dito e feito, ontem nós tivemos acesso às imagens que a polícia extraiu do celular do Michael, que é um cara que já está na boca do povo, né? Todo mundo já ouviu falar dele, Michael Salles. Michael Salles é o cara lá de Cajamar, que é o único preso desse crime brutal que terminou com a garota Vitória morta. E ali havia pelo menos, no trecho que eu vi da extração desse equipamento, 20 fotos da garota Vitória. 20 fotos, assim, ela sempre muito bonita, fazendo postagens mostrando ela depois de maquiada, com o cabelo longo, aquele cabelo bonito que ela tinha, né? Corpo legal e tal, ela fazia esse tipo de postagem. E além das fotos dela, a polícia encontrou centenas de fotos de outras mulheres. E com uma curiosidade, mulheres que são fisicamente parecidas com a Vitória. O mesmo perfil, morena, cabelo liso, escuro, ou seja, ele tinha uma tara, para falar a verdade, por esse tipo. E ele começou já há algum tempo a stalkear a Vitória, perseguir a Vitória, tirar print das imagens dela, fazer um acompanhamento mais de perto. O cara criou uma obsessão, tanto que ele é tido pela polícia como um stalker e também como um psicopata. Vocês já viram algumas provas que a polícia levantou até então, e nós temos tantas outras para colocá-las aqui na discussão para vocês, que mostram que o cara é um psicopata. Além das fotos das mulheres, a polícia encontrou uma foto com arma de fogo e também algumas facas. É um cara que tem uma habilidade com arma branca e tal, segundo a polícia. A arma branca que ele utilizou para tirar a vida da garota. E nós vínhamos conduzindo essa discussão e imaginando, de acordo com o que a polícia vinha divulgando, que outras pessoas teriam participado do crime. Vocês se lembram disso? Um ex-namorado. Falou-se num Gustavo, triângulo amoroso, né? Exato, o ex-namorado da Vitória, que teria um envolvimento homossexual com o vizinho lá, o Daniel. Os dois teriam criado esse esquema e, como vingança, teriam que matar a Vitória, porque ela teria descoberto o relacionamento dos dois, iria divulgar isso e tal. Juntavam as duas coisas. Mas hoje nós temos algumas explicações importantes que nos fazem pensar que realmente o cara pode ter agido sozinho, Aninha. Então, e foi isso que a polícia concluiu, né? Agora, Joel, é martelo batido, caso concluído, a polícia vai fechar esse inquérito e aí tem todos aqueles trâmites que vêm na sequência, né? Que é apresentar a investigação, a denúncia ao Ministério Público, que depois encaminha para a Justiça e posteriormente tem a marcação do julgamento. Hoje de manhã, os investigadores concederam uma entrevista coletiva para falar sobre o desfecho desse caso, até porque enquanto a investigação acontecia, começou a aparecer muita informação cruzada, né? Muita bateção de cabeça, informação que vazava e que depois não condizia com a realidade. E aí hoje a polícia convocou essa entrevista coletiva para falar da conclusão do caso. A Maju Arruda Leite acompanhou
e tem as informações aqui pra gente. Oi, Maju, boa tarde. Oi, Maju, bem-vinda. Tem confissão? Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Tem confissão, viu, Joel? Segundo a polícia, o Michael, ele confessou em interrogatório que praticou esse crime sozinho. Ele disse ainda aos policiais que era obcecado e apaixonado por Vitória. E nessa coletiva de imprensa, a Polícia Civil, então, confirmou que Michael dos Salles Santos é o único responsável pela morte de Vitória Regina dos Santos. Como vocês estavam dizendo, lembrando o nosso ouvinte, adolescente de 17 anos, que foi encontrada morta em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. E essa região de Cajamar, eles moram em uma espécie de comunidade, então é um local que todo mundo conhece todo mundo, eles eram praticamente vizinhos e se conheciam. Além disso, a polícia também disse que, além da confissão de Michael, as provas que foram colhidas no inquérito não deixam dúvidas também de que ele praticou esse crime sozinho. A gente tem aqui a fala do delegado Luiz Carlos do Carmo, dando mais detalhes de quais são essas provas. Vamos ouvir. Primeiramente, foi obtido testemunhas que ele estava na cena do crime, naquele momento que ele arrebatou a vítima. Testemunha foi clara e objetiva quanto o veículo era dele. Entretanto, a pessoa que estava dentro do veículo estava com um capuz. Esse capuz foi comprado por ele, a polícia investigou através de uma compra feita pelo Mercado Livre. Realmente ele tinha um capuz, é uma balaclava. Além disso, como o Joel estava falando, no celular dele foram encontradas fotos da Vitória, fotos, e ele monitorava a vítima desde o ano passado. Além disso, também no celular dele havia foto de outras 50 pessoas na mesma aparência física da Vitória. A Polícia Civil disse que foi em busca, né, dessas fotos por reconhecimento facial para ver se havia algum boletim de ocorrência em relação a outra vítima, mas nada foi encontrado. Qual seria a dinâmica do crime, né? O que o Michael contou aos policiais? Que ele viu nas redes sociais da Vitória o que ela faria naquele dia. Então, Michael foi até o ponto final do ônibus, esperou ela descer do ônibus, e como os dois se conheciam da vizinhança, o Michael convidou a Vitória a entrar no carro e ela aceitou. Em um determinado momento, a Vitória quis sair do carro e o Michael, então, atingiu ela no pescoço com golpes de faca. E é o que aponta mesmo o laudo do Instituto Médico Legal, que ela morreu de hemorragia traumática, então com sequência de 3 facadas no tórax, no pescoço e também no rosto. E ainda de acordo com esse laudo, não foi encontrado sinais de violência sexual em Vitória. E também, segundo os peritos, havia ali uma quantidade significativa de álcool, mas nesse caso, de acordo com os agentes, os policiais que deram aqui a entrevista coletiva, isso pode ser em consequência da decomposição do corpo, porque a gente lembra que a Vitória, ela desapareceu na noite do dia 26 de janeiro, mas ela só foi encontrada, o corpo dela só foi encontrado em uma região de mata no dia 5 de março. Então, o laudo conclui que a Vitória morreu entre 5 e 7 dias antes do corpo ser encontrado, ou seja, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. Lembrando que Michael Salles dos Santos foi o único preso, né, até o momento. Ele está preso desde o dia 10 de março e a investigação já está esclarecida nesse ponto, mas ainda segue porque faltam ainda resultados de laudos, como, por exemplo, para confirmar se o fio de cabelo encontrado no carro dele era de Vitória, se o sangue encontrado no porta-malas era de Vitória. Então ainda faltam alguns resultados desses laudos para, enfim, a investigação ser finalizada. Mas a informação mais importante é que ele confessou ser o único responsável pela morte de Vitória Regina dos Santos. Volto com vocês. Na realidade não tem muito mais a esclarecer. Ontem eu estava até com uma dúvida do vídeo da vidente. Vocês se lembram disso? Não, disso não. Em determinado momento, a polícia encontrou no celular de um dos investigados um vídeo do trajeto da Vitória e perguntou para ele: o que esse vídeo está fazendo no seu celular? E não é o Michael. Eu vou até parar de falar os nomes agora, porque mesmo a gente não dando sobrenome, já foi. Aí a polícia perguntou: o que esse vídeo tá fazendo? Obrigado, Maju. Tchau, Maju. O que esse vídeo tá fazendo no seu celular? Ele falou: não, que eu fui numa vidente e ela disse que se eu fizesse o vídeo do trajeto dela, eu ficaria mais protegido.
Eu falei, pô, um cara que faz isso não tem como não estar envolvido no crime. Só que o vídeo foi feito depois da morte dela, durante as buscas, entendeu? Então não foi um vídeo que ele fez de forma premeditada ali para filmar o caminho dela, passar para outra pessoa e tal. E aqui nós já temos uma justificativa mesmo em cima do que a polícia disse, de que ele cometeu o crime sozinho. E cai muito nessa obsessão mesmo. O cara criou uma loucura em cima da garota e não era correspondido e resolveu fazer o que fez. Esse ato insano, absurdo, canalha que vitimou a garota. Quando uma mulher é morta e tem os cabelos arrancados, quando ela é escalpelada, vocês se lembram que nós falamos, isso aí é um crime passional. Tem muito da passionalidade para mostrar ali a vingança, aquela dilaceração, aquele... Porque o cabelo representa muito para a figura feminina, principalmente, né? E logo depois vem a explicação também. Você vê as fotos que ele tem no aparelho celular, todas mulheres com a mesma característica, ou as mesmas características, e todas com um cabelo muito parecido. Cabelo comprido, escuro e liso. Então ele tinha uma ligação muito grande também com o cabelo dela, com os cabelos dela. Isso pode ser... Isso explica o fato dele ter arrancado ali e maltratado a garota também nesse sentido. Isso pode ser um indício de um serial, né? Sim, a polícia o tem como psicopata. Um psicopata e que pode ter cometido outros crimes, ou esse foi o primeiro deles, né? E o perfil do psicopata é de agir sozinho também. É de agir sozinho, exatamente. Mas é um caso que deu umas 2 ou 3 reviravoltas, né? Foi. Enquanto a investigação andava, pelo menos agora a família da Vitória vai ter paz, né? Exato. Exatamente. Agora, algumas pessoas, além dele, deviam ter conhecimento de alguma coisa. Pode ter certeza, como testemunhas. E podem ter omitido algumas coisas à polícia. Alguma consequência pode chegar nesse sentido também, porque a testemunha, ela tem como obrigação falar a verdade. Se ela não fala a verdade, ela incorre um crime. O investigado, por incrível que pareça, não. Ele, como investigado, ele pode omitir ou mentir, porque ele não deve produzir provas contra si próprio. Agora, a testemunha não. Obrigatoriamente, ela tem que falar exclusivamente a verdade. É isso aí. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente pode colocar as mensagens dos nossos ouvintes aqui no ar. Vai mandando mensagem para cá falando dos assuntos do programa. A gente vai falar de semáforos em São Paulo. A gente vai falar de greve na rede municipal de ensino da capital paulista. Se você tem filho nas escolas municipais de São Paulo, comenta como é que foi o dia dele hoje aqui. No 11 999 048756. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, tá de volta. A gente já volta. Esse é o Bora Brasil.